Existe um momento em que algo dentro de você muda de maneira tão silenciosa que quase passa despercebido. É quando você percebe que certas situações que antes tiravam seu sono agora não conseguem mais atingir a mesma intensidade. Você sente uma estranha tranquilidade ao se afastar do que te desgasta, como se seu corpo respirasse melhor desde o instante em que você escolheu não insistir onde sempre doeu. Há um tipo de alívio que chega sem anúncio, quando você deixa de responder aquilo que antes te consumia e percebe que a sua paz vale mais do que qualquer tentativa de provar algo para alguém. É nessa mudança sutil que o amor próprio começa a nascer. Ele aparece quando sua mente se torna menos barulhenta, quando os pensamentos que antes te deixavam inquieto começam a perder força, quando você encontra uma serenidade que não sabe explicar, mas que reconhece como sua atenção no corpo diminui. As emoções se alinham sem esforço. Você começa a se escolher de maneira tão natural que nem percebe que está fazendo isso. Só sente que está mais leve, mais consciente, mais inteiro. O amor próprio não chega com uma grande revolução. Ele não exige discursos, nem declarações dramáticas. Ele se mostra nos pequenos gestos, nas microescolhas, nos movimentos internos que você faz sem pensar. E talvez você já esteja vivendo isso agora. Sem notar, talvez a sua forma de reagir ao mundo já esteja diferente. Talvez você esteja se amando de um jeito novo, profundo e silencioso e ainda não tenha reconhecido esse processo. O amor próprio começa antes de você perceber. O amor próprio não nasce no dia em que você anuncia que quer mudar. Ele começa muito antes, em espaços internos que você nem entende completamente. Antes da consciência chegar, o seu corpo já está reagindo. Ele se afasta do que é pesado, cria resistência ao que te fere e te avisa que certos caminhos não combinam mais com a sua evolução emocional. É como se uma parte sua já tivesse começado o processo de cura, enquanto a outra ainda tenta compreender o que está acontecendo. Os limites aparecem antes das palavras. Você começa a sentir desconforto onde antes tolerava, sem questionar. Você percebe seleções novas surgindo espontaneamente, uma vontade firme de proteger a própria paz e um instinto crescente de se afastar do que não te acrescenta. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional se formando, é o início de uma nova relação consigo mesmo. A cura raramente chega como um momento grandioso. Ela se manifesta em microgestos. O amor próprio sempre chega primeiro no comportamento para, só depois, alcançar a consciência. E quando você entende isso, começa a enxergar que a mudança já estava acontecendo dentro de você muito antes de você perceber. Atitude 1. Você começa a sentir incômodo pelo mínimo que antes você aceitava. Uma das primeiras provas de que você começou a se amar é a própria estranheza diante do pouco. Antes, você aceitava desculpas que não faziam sentido, comportamentos que te diminuíam e situações que roubavam sua energia. Você até acreditava que precisava ser compreensivo, tolerante, paciente, tentava justificar as falhas emocionais dos outros, tentando preservar vínculos que te davam cada vez menos em troca. Mas de repente, algo muda. O que antes parecia normal começa a incomodar de um jeito diferente. Não é revolta, não é drama, é percepção. Esse incômodo revela uma coisa importante. Seus parâmetros emocionais estão se ajustando. A régua do que você aceita está subindo. O que antes servia como migalha, agora não satisfaz mais. Você começa a enxergar com nitidez o peso do que tolerou por medo de perder alguém. E percebe que, enquanto tentava não perder o outro, foi perdendo partes de si. Quando o mínimo começa a te incomodar, não é exigência excessiva, é consciência. Esse tipo de desconforto é o primeiro sinal de que sua mente está te protegendo. Você passa a sentir quando alguém está presente só pela metade. Nota quando uma conversa é vazia, quando uma tentativa é superficial, quando um gesto não tem reciprocidade. Você não cria mais desculpas para o outro, apenas enxerga. E essa clareza dói no começo, porque destrói as fantasias que sustentavam relações desequilibradas, mas também liberta, porque te devolve a capacidade de escolher com maturidade o que você aceita e o que não aceita mais. A verdade é que o amor próprio não aparece quando você se coloca no topo da lista. Ele aparece quando você
Estranha aquilo que sempre aceitou para não ficar sozinho. Esse incômodo silencioso é o sinal interno de que você finalmente entendeu o quanto merece o que é inteiro. Não é orgulho, não é exigência. É respeito por si. Quando o mínimo começa a pesar, é porque o máximo começou a fazer sentido dentro de você. Atitude 2. Você para de se explicar tanto. Outro sinal poderoso de que você começou a se amar aparece no instante em que você deixa de justificar cada passo que dá. Antes, você sentia a necessidade de explicar suas escolhas, seus sentimentos, seus limites e até seus silêncios. Quase como se precisasse provar que era digno de permanecer na vida das pessoas. Essa necessidade nascia do medo de parecer inadequado, de ser mal interpretado ou de decepcionar alguém. Mas algo muda quando o amor próprio começa a despertar dentro de você. De repente, aquele impulso de detalhar cada decisão perde força. Você começa a perceber que quem realmente te respeita não exige discursos intermináveis para entender seus motivos. E pouco a pouco, sua relação com você mesmo ganha maturidade. Você passa a dizer: não posso, não quero, não acho saudável, de forma direta, clara, firme e tranquila, sem carregar a culpa que antes te acompanhava. Você deixa de transformar simples limites em justificativas emocionais. Sua voz fica mais limpa, seu posicionamento mais seguro. Essa mudança é profunda, porque mostra que a sua necessidade de aprovação está diminuindo. Antes você ajustava seu comportamento para se encaixar no que o outro esperava. Agora você age de acordo com o que faz sentido para a sua saúde emocional. Antes, você tentava convencer as pessoas de que suas escolhas eram razoáveis. Agora você entende que quem precisa ser convencido o tempo inteiro provavelmente nunca esteve disposto a te enxergar de verdade. O ato de parar de se explicar tanto não é arrogância, é cura, é entender que sua existência não precisa ser defendida a todo momento. É perceber que seu valor não depende da compreensão alheia. É aceitar que nem todo mundo vai concordar com você e que isso não ameaça quem você é. Quando você abandona a necessidade compulsiva de justificar tudo, você dá um passo importante rumo à liberdade emocional. Você começa a agir não para ser aceito, mas para ser verdadeiro consigo. Essa atitude mostra de forma clara e silenciosa que você está deixando de viver para agradar e começando a viver para si, honrar. O amor próprio se revela nesse ponto, quando o que você sente se torna mais importante do que a necessidade de ser aprovado. Atitude 3. Você passa a escutar o seu corpo antes de escutar o seu ego. Uma das mudanças mais profundas no processo de amor próprio acontece quando você começa a ouvir o que o seu corpo tenta te dizer há anos, mas que o seu ego sempre tentou ignorar. O ego te empurra para provar força, para insistir, para aguentar silenciosamente, para permanecer em ambientes que te desgastam apenas para não parecer fraco. Já o corpo fala outra língua. Ele avisa quando algo está errado. Ele se contrai, se cansa, se fecha. Ele envia sinais que você, durante muito tempo, aprendeu a silenciar. Antes, você seguia o comando do ego e ignorava a exaustão que crescia dentro de você. Aceitava relações que te deixavam ansioso, situações que tiravam sua paz, conversas que acumulavam tensão. Seu corpo reagia com dores, insônia, aperto no peito, respiração curta. Só que, naquela fase, você dizia para si mesmo que era exagero, sensibilidade demais, drama emocional, até que um dia algo muda. Pela primeira vez, você entende que esses sinais não são fraqueza, são alertas. Esse despertar é um dos maiores indicadores de amor próprio. Você começa a perceber que a forma como seu corpo responde a uma pessoa, a um ambiente ou a uma situação é tão importante quanto aquilo que você pensa sobre ela. E de forma sutil, você passa a escolher caminhos mais leves, começa a se afastar do que te aperta, recua do que te desequilibra. Silêncio é o que te consome. Seu corpo deixa de ser ignorado e passa a ser um guia. Essa mudança é transformadora porque exige coragem, exige admitir que o seu bem-estar
vale mais do que qualquer tentativa de manter uma imagem invencível. Exige aceitar que não dá para permanecer em lugares que o seu corpo rejeita. E quando você toma decisões baseadas nessa escuta interna, você deixa claro que está se escolhendo de verdade. Escutar o corpo antes do ego não é desistir. É se proteger, é perceber que a sua saúde emocional precisa vir antes de qualquer narrativa de força. Quando você honra os sinais do seu corpo, você mostra a si mesmo que merece viver com leveza. E esse é um dos gestos mais autênticos de amor próprio. Atitude 4. Você parou de procurar validação em quem nunca te deu acolhimento. Existe um ponto silencioso no seu processo de amadurecimento emocional em que você simplesmente não sente mais energia para insistir onde sempre encontrou portas fechadas. É um momento quase imperceptível, mas que carrega uma força enorme. Antes, você tentava se explicar, se adaptar, se moldar para ser aceito. Corria atrás de aprovação, como se precisasse provar seu valor para quem nunca o enxergou de verdade. Você acreditava que se esforçasse um pouco mais, receberia o reconhecimento que tanto desejava. Só que essa busca constante te drenava, te diminuía, te fazia esquecer quem você realmente era, até que um dia, algo dentro de você cansa. Não é um cansaço físico, é emocional. Um esgotamento silencioso que transforma a forma como você se posiciona no mundo. Você para de procurar afeto onde sempre encontrou frieza. Para de insistir em conversas onde sua voz sempre pareceu pequena. Para de esperar reciprocidade de pessoas que só sabem receber. De repente, o que antes era uma necessidade, ser visto, validado, aprovado, se torna desinteressante. Não por indiferença, mas por consciência. Esse é um dos sinais mais claros de amor próprio. Você reconhece que não é responsabilidade sua despertar empatia em quem nunca teve disposição para oferecer acolhimento. Você entende que não precisa se explicar repetidamente, nem implorar por espaço, nem provar que merece atenção. Percebe que continuar insistindo nesses lugares é uma forma de se abandonar. E quando você desperta para isso, algo se reorganiza dentro de você. A validação externa deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas um detalhe. Você não busca mais respostas onde só encontrou silêncio. Não procura mais amor onde só recebeu dúvida. Não implora mais presença onde sempre faltou esforço. Você para de correr atrás não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que sua alma estava correndo na direção errada. Quando você deixa de buscar validação em quem nunca te acolheu, você descobre um espaço novo dentro de si. O espaço onde você, finalmente, começa a se reconhecer. E essa mudança não é orgulho, é proteção, é maturidade emocional. É o começo da vida que você merece viver. Atitude 5. Suas decisões começam a priorizar sua paz, não seu ego. Um dos sinais mais bonitos e maduros de que você começou a se amar aparece no momento em que suas escolhas deixam de ser movidas pelo ego e passam a ser guiadas pela necessidade de preservar sua paz. O ego quer vencer, provar, insistir, ter a última palavra. Ele te convence de que recuar é fraqueza, de que se afastar é perda, de que admitir limites é desistir. Só que o amor próprio enxerga tudo por outra perspectiva. Ele sabe que há batalhas que custam saúde emocional demais, relações que drenam energia demais, conversas que desgastam mais do que resolvem. E é nesse ponto que você muda. Sem perceber, você começa a agir de forma diferente. Antes você ficava para mostrar força, agora você vai embora para preservar tranquilidade. Antes você respondia tudo na hora para provar que tinha controle. Agora você não sente necessidade de entrar em discussões que roubam sua calma. Antes você carregava dores antigas, só para não parecer vulnerável. Agora você entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é consciência emocional. O amor próprio se manifesta quando você escolhe o silêncio que te protege e não a fala que te desgasta. Quando você decide que não precisa vencer debates para se sentir inteiro, quando você escolhe a distância saudável ao invés da presença forçada, quando você deixa de se submeter a ambientes que te machucam, mesmo que sua mente tente convencer você de que vale a pena continuar. Essa mudança não é sobre ser
superior. É sobre ser honesto consigo mesmo. Ao priorizar sua paz, você começa a perceber que não vale a pena sacrificar sua saúde emocional para satisfazer expectativas alheias ou defender uma imagem que não te representa mais. Você entende que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda provocação precisa ser atendida, nem toda relação precisa ser sustentada. Sua sensibilidade passa a te guiar, e isso transforma a forma como você vive, escolhe e se posiciona. Essa atitude mostra claramente que você está se amando, porque quando sua paz se torna prioridade, sua vida inteira começa a se reorganizar em torno dela. E é nesse ponto que você entende que o amor próprio não é barulho, é equilíbrio, é silêncio que cura, é maturidade que cresce, é a vida dizendo, através das suas próprias escolhas, que você finalmente se escolheu. Você não percebeu, mas já começou a se escolher. Nada mudou de repente. Você mudou aos poucos, em gestos tão discretos que quase passaram despercebidos. Cada limite que você colocou sem precisar anunciar, cada silêncio que você escolheu para se proteger, cada afastamento que te trouxe paz, cada incômodo que você passou a respeitar, cada decisão que colocou sua saúde emocional acima da sua vontade de ser aceito. Tudo isso construiu um processo silencioso e poderoso dentro de você. O que você vive agora não é coincidência, é consciência. É maturidade emocional surgindo de dentro para fora. Você deixou relações que te diminuíam, se afastou de situações que te esmagavam, parou de insistir no que sempre te rejeitou, começou a reconhecer sua sensibilidade como força, não como defeito. E, enquanto pensava que só estava tentando sobreviver emocionalmente, estava, na verdade, se reencontrando. O amor próprio não chega fazendo barulho. Ele chega quando você começa a perceber que não pode mais se abandonar para manter ninguém ao seu lado. Chega quando a paz se torna um critério. Chega quando a sua verdade fica mais importante do que a aceitação dos outros. Ele chega quando você entende que não é obrigação sua se diminuir para caber na vida de ninguém. Você não está começando a se amar. Você já começou e a vida está respondendo a essa escolha de um jeito que pouco a pouco vai te levar exatamente para o lugar onde você sempre mereceu estar, no centro de si mesmo.